Às quintas-feiras, nós vamos fazer a resolução de exercícios. O tema que nós vamos estudar é equação e a resolução é da página 151. Nós vimos que a equação, ela é uma sentença matemática, uma afirmação matemática expressa por uma igualdade e nós temos um elemento desconhecido. Então, na primeira questão, nós vamos associar a frase A, B, C, D a uma das representações com letras e símbolos que nós temos aqui indicados pelo símbolo romano 1, 2, 3 e 4. Então, vamos fazer a leitura e representar essa afirmação em uma linguagem, utilizando símbolos de igualdade, números, e vamos colocar no lugar desse elemento desconhecido uma letra. Então, vamos lá. Quando eu digo o dobro de um número mais 3 é igual a 11. Então, o dobro de um número, nós não sabemos que número é esse, mas nós sabemos que é 2 vezes um determinado número. Então, esse número que é desconhecido é uma letra. Então, nós vamos indicar por 2 vezes um número, que eu vou chamar esse número de N, mais 3 é igual a 11. Então, nós já podemos observar que essa expressão, ela é muito semelhante com a primeira ou a quarta. Você analisa, né? E você vai verificar que a quarta é a expressão igualzinho, né, ao que nós temos. Então, cuidado para não confundir e acabar relacionando com a primeira. Tá bom? Porque na primeira é outra situação. Então, já sabemos que a letra A é a quarta expressão. Na letra B, o quadrado de um número menos 5 é igual a 20. Então, quadrado de um número. Quando nós temos o quadrado de um número, é este número, que no caso eu vou chamar com a letra N, porque a gente não sabe que número é esse. Esse número ao quadrado tem o expoente 2 aqui. Então, o quadrado de um número menos 5 é igual a 20, certo? E se a gente for resolver, a gente vai descobrir que número é esse. Ok? Continuando. Então, qual é a expressão relacionada com essa situação? Se você for prestar bem atenção, nós temos apenas uma situação que está elevada ao quadrado, que é a terceira. Então, a letra B é a terceira expressão. Na letra C, nós temos a terça parte de um número. O que é a terça parte de um número? É eu pegar esse número e dividir em 3 partes. Então, a terça parte de um número é igual a 20. Que número é esse? Então, nós temos que o número dividido por 3 é igual a 20. Logo, você analisa e observa que a expressão 2 está da mesma forma que a gente representou. O fato de ter a letra M aqui é porque a gente pode buscar qualquer letra para indicar esse número desconhecido, tá bom? E por último, na letra D, o dobro de um número adicionado ao triplo de outro número. A gente tem que entender um detalhe. Quando eu digo o dobro de um número adicionado ao triplo de outro número, então são 2 números desconhecidos, e no caso eu vou ter 2 vezes N mais o triplo de outro. Então, eu não posso colocar N, porque se eu colocar N, eu vou dizer que é o triplo do mesmo número. E ficou bem claro aqui que era o triplo de outro número. Então, a gente vai chamar de M, por exemplo. Certo? É igual a 11. Então, 2N mais 3M igual a 11. E aí, a gente vai ver que é a expressão 1. Então, lá no seu caderno, você organiza essas informações. E a resposta, nós vamos ver que nós acertamos que a letra A, a afirmação A, se relaciona com a 4, a B se relaciona com a expressão 3, a letra C se relaciona com a expressão 2 e a letra D relaciona-se com a expressão 1. Então, observe esse detalhe, não é? Que você que tem dificuldade, treine mais isso, essa linguagem. Na segunda questão, nós temos aqui equações no item A e no item B, e pede para que a gente indique quais fichas apresentam a raiz. Então, primeiro, o que é uma raiz de uma equação?
Então, assim, uma das nossas finalidades ao lidar com uma linguagem algébrica como essa é descobrir o valor da raiz da equação. E o valor da raiz é o valor do elemento desconhecido, tá? Então, vai ser o número desconhecido que torna a sentença matemática verdadeira. Certo? Então, exemplo, nós temos aqui o número x, que adicionado a 1 é igual a 5. Tá claro perceber que esse número é exatamente o 4, porque se a gente adicionar 4 a 1, nós teremos, então, 5 igual a 5, e isso aqui é verdadeiro. Então, nesse caso, nós dizemos que 4 é a raiz da equação. Tá certo? Essa equação, lembrando, esse modelo é a equação do primeiro grau, tá bom? E é uma equação do primeiro grau com apenas uma incógnita. A letra que nós utilizamos, ela é a raiz e ela também recebe o nome de incógnita, certo? Então, o que é isso? É um valor desconhecido, é algo que não foi descoberto, né? Então, a letra, normalmente, nós chamamos de incógnita, ok? E a raiz da equação é o elemento, o valor numérico que eu substituo no lugar dessa incógnita e torno a sentença verdadeira. Então, a partir do momento que eu coloquei o 4 aqui, nós temos que 5 é igual a 5. Vamos supor que nessa situação, alguém que tivesse colocado no lugar do x o 3. Então, quando a gente fizesse 3 mais 1, que tem que ser... Aí, vamos representar a expressão, repete todinha. No lugar de x, coloca 3. Nós estamos colocando aqui o 3. Quando for feito o cálculo, a gente vai ter 4 igual a 5. E aí, nós vamos perceber que essa afirmação, ela é falsa. Isso quer dizer que 3 não é raiz, certo? Dessa equação. Porque quando nós temos a raiz, esse número ele satisfaz a equação de modo que torna ela verdadeira. Então, o que nós vamos fazer na segunda questão é verificar se o 8 é raiz dessa equação, ou se é o 2, ou se é o 14, tá? Lembrando o seguinte, que a gente vai fazer por tentativas, porque nessa primeira parte dessa atividade, nós não estudamos ainda a resolução de equações. Então, primeiro vamos compreender o que é raiz. A raiz da equação é quando a gente substitui o valor da incógnita por um número, e fazendo os cálculos em cada membro, né? A gente vai verificar ao final se nós temos uma afirmação verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, aquele número que foi colocado na incógnita é o valor correto, então ele vai ser a nossa raiz. Então, para isso, a gente vai fazer por tentativa nessa segunda questão. E em um outro momento, em outra atividade, a gente vai aprender como resolver e não precisar ficar tentando, né? Ficar colocando valores. Tem uma maneira da gente resolver e descobrir de imediato qual é o valor correto. Mas hoje a gente vai por tentativa. Então, vamos fazer a verificação. A nossa equação é o quádruplo de um número, que nós chamamos de x, mais 6, é igual a 14. Então, primeiro, vamos verificar se x tem o valor 8, que é o primeiro cartãozinho. Então, onde tem x, nós vamos colocar 8. Perceba que eu tenho aqui 4x, quer dizer que eu tenho 4 vezes o número x, que nós estamos tentando ver se 8 é esse x. Mais 6 igual a 14. Fazendo os cálculos, 4 vezes 8, 32, mais 6 é igual a 14. 32 mais 6 é 38, e 38 eu estou afirmando, então, nessa situação, que é igual a 14. Chegamos aqui a uma afirmação falsa. Se é uma afirmação falsa, 38 não é igual a 14, o número que nós utilizamos para verificar que foi o 8, ele não é raiz. Então, 8 não é raiz. Na letra B, vamos fazer de modo semelhante. A nossa equação é 4x mais 6 igual a 14.
vamos verificar se o 2, ele é a raiz. Então, quer dizer que 4 vezes x, nós estamos usando o 2, mais 6 é igual a 14. Então, 4 vezes 2, 8, mais 6 igual a 14. Fazendo o cálculo, a gente tem que 14 é igual a 14. Chegamos a uma sentença matemática verdadeira. Isso quer dizer que o número 2 é raiz. Certo? Vamos ver agora se o 14, que é a última ficha, é raiz dessa equação também. Nós temos 4x mais 6 igual a 14. Nós vamos verificar agora o valor de x da ficha 3 igual a 14. Então, fica 4 vezes 14 mais 6 igual a 14. Bem, vamos fazer o cálculo e eu já sei que não vai dar certo, tá? E já eu explico por quê. Quando a gente faz 4 vezes 14, nós temos aqui 56, mais 6 igual a 14. 56 mais 6 é 62, igual a 14. Então, isso é uma afirmação falsa. Mas eu já sabia que não daria certo por 2 motivos, né? Vocês precisam fazer essa análise toda vez. Bem, na segunda situação, a gente já verificou que o 2 era raiz. Em uma equação com um valor desconhecido, nós só temos um único valor que satisfaz essa equação. Não existe mais de um valor que dê certo. Então, quando a gente verificou que o 2 era raiz, não tinha mais nenhum outro valor que daria correto nisso aqui. A não ser que fosse a fração, né? 4/2, que 4/2 é o mesmo que 2, ou 10/5, que é o mesmo que 2. Ou seja, todos os números equivalentes a 2 dão certo, mas outros não dão. Nessa última aqui, que foi usado o 14, já não dava certo. Porque eu preciso que o meu primeiro membro seja igual a 14, e logo de imediato no primeiro membro eu tenho 4 vezes esse número que é o próprio 14, né? Então, não tem como uma igualdade se tornar 14, um primeiro membro se tornar 14, porque eu já vou tomar 4 vezes esse número, muito maior. Então, nesse caso, 14 não é raiz. Na letra B, nós temos que a quinta parte de um número x menos 3 igual a 0. Então, semelhante à letra A, você vai verificar se 25, a quinta parte de 25 menos 3 vai ser 0. E nós já sabemos que não, tá? Vamos fazer essa aqui bem rápido, ó, porque a quinta parte de 25, se x fosse o 25, ficaria 5 menos 3 e não daria 0. Também não é a 2, porque se a gente fazer a quinta parte de 5, né, considerando que x poderia ser 5, então a gente teria 1 menos 3, que daria menos 2 e não 0. E tentando o último caso, que é 15, se a gente fazer a quinta parte de 15, ou seja, 15 dividido para 5 é 3, e 3 menos 3 é 0. Então, só para confirmar, ó, fica 15 no lugar do x, sobre 5, menos 3 igual a 0. Temos que, então, 3 menos 3 igual a 0, 3 menos 3 realmente é 0. Na afirmação final, temos que 0 é igual a 0, é uma sentença verdadeira, isso é verdade. Então, quer dizer que 15... é a raiz de a quinta parte de um número, menos 3, igual a 0. Então, é isso, tá? Relembrando que a gente está aprendendo a ideia de raiz de uma equação e não aprendendo ainda como resolver a equação utilizando as propriedades de igualdade que nós já conhecemos. Então, agora vamos para a próxima página. Então, na questão 3, diz que Fabrício resolveu corretamente uma equação e obteve 3 como raiz. Quais das equações a seguir podem ter sido resolvidas por Fabrício? Então, na letra A, que eu já resolvi, eu peguei o 3, substituí no lugar de x, ó. Perceba que nós temos 2x, ou seja, eu tenho o dobro de um número x, e é por isso que eu coloquei 2 vezes. E como a gente está vendo, se o 3 é raiz, substituímos o 3 no lugar de x. Fazendo os cálculos, temos que 6 menos 5 igual a 3, tá? Então, esse primeiro membro vai ser 1 e não igual, e não 3. Ao final, temos que a afirmação que eu tive ao substituir o 3 é 1 igual a 3, que é uma afirmação falsa. Isso mostra que a expressão que o Fabrício resolveu não é a letra A. Na letra B, nós temos que
A metade de um número somado a 5 é igual a 4. Então, vamos ver se esse número é 3. Substitui no lugar do x o valor 3. Então, 3 mais 5 sobre 2 igual a 4. Esse número somado a 5 é 8. Dividido por 2 igual a 4. Quando eu faço a resolução de 8 dividido para 2, é 4. E 4 é igual a 4. Então, nós temos aqui uma sentença verdadeira. Logo, a letra B, ela é uma das soluções possíveis. A mesma coisa vamos fazer na C e na letra D. Na letra C, nós temos que o sextuplo de um número, menos 10, é igual a 8. Será que esse número é 3, aliás? Substitui o 3, menos 10 igual a 8, vai ter 18 menos 10 igual a 8. Quando você fizer 18 menos 10, teremos o resultado 8, e isso é igual a 8. Também temos aqui uma sentença verdadeira, então, a letra C também está correta. É uma expressão que o Fabrício pode ter utilizado. Agora, mentalmente, vamos fazer aqui a letra D. Existe um número que somado a 3 é 0. Será que esse número é 3? Óbvio que não, porque se você somar 3 mais 3 vai dar 6 e não 0. Então, as corretas são as alternativas B e C. Na questão 4, pede apenas para a gente dizer quais as equações correspondem à equação do primeiro grau com uma incógnita. Já discutimos que incógnitas são as letras, os números desconhecidos, certo? Então, na letra A, nós temos 6x igual a 2. Perceba que só tem uma incógnita, é uma equação, porque tem igualdade, tem elemento desconhecido. E ela é do primeiro grau. O que faz a equação ser do primeiro grau? Observe que o expoente x... de x, a professora não tem expoente, né? Mas quando não tem expoente é porque o expoente é 1, então é do primeiro grau. Não é o mesmo caso da letra D. Nós temos x ao quadrado menos 1. Essa equação, ela não é do primeiro grau, porque o maior expoente na incógnita é 2. Então, qual dessas tem apenas uma incógnita, apenas uma letra, e é do primeiro grau? Perceba que é a letra A e a letra C. Não é a letra B, porque nós temos duas letras, e não é a letra D, porque nós temos uma equação de segundo grau. Então, a resposta correta é a letra A e C. Na questão 5, temos... Você já ouviu falar do papiro Hind? Esse papiro egípcio data de cerca de 1650 anos antes de Cristo e foi copiado de um documento ainda mais antigo pelo escriba Hans. Nesse papiro, há problemas matemáticos que abordam diferentes conteúdos, tanto de geometria como de álgebra. Alguns desses problemas podem ser resolvidos por meio de equação. Leia o texto a seguir, que é uma adaptação de um dos problemas propostos nesse papiro. Então, nós temos aqui a imagem, tá, desse documento. E temos aqui uma observação no quadro que pergunta: qual o valor de arra, sabendo que 1 arra mais 1/7 de arra é igual a 19? Então, qual o valor de arra? Sabendo que 1 arra mais 1/7 de arra é igual a 19. Então, que valor de arra? Aqui a ideia desse arra que nós estamos utilizando é a ideia de um número, que esse número mais 1/7 deste número é igual a 19. Então, para representar isto em equação, considere que esse arra será incógnita, vai ser uma letra. E como a letra mais utilizada nos livros é o x, então a gente vai escrever da seguinte maneira: 1 arra mais 1/7 de arra, certo? É igual a 19. Então, entenda, quando eu falo a ideia de 1/7 de arra, 1/7 de x. 1/7 de x é a mesma coisa que 1 vezes x, x, e 7 vezes 1, 7. Ou seja, 1/7 de um número é pegar este número, dividir em 7 partes e tomar apenas uma delas. Então, é a mesma coisa que a 7ª parte, né? 1/7 de um número é o mesmo que a 7ª parte do número. Então, por isso que fica nessa resolução. Na 6ª questão, pede para que observamos ao lado o esquema construído por Nicolas para obter a raiz da equação. 2x mais 5 igual a 17, né? Então, qual a raiz dessa equação? Foi o que ele fez. Ele pegou o número x e o número 17
E viu que se a gente dividir esse número 2x e dividisse por 2, nós teríamos, então, a raiz x. Foi visto também que se a gente pegasse o número 17 e subtraísse esse número 5, nós teríamos, então, o número da raiz, certo? Então, a gente vai estar utilizando as propriedades que nós vimos nas aulas para compreender como que resolve uma situação como essa. Então, detalhe, ó, qual é a raiz dessa equação? Fazendo essa ideia, é 6, tá bom? Agora, a gente vai fazer, aos pouquinhos, as respostas da letra A, B, C, D. Então, na letra A, nós temos que 7 vezes um número é igual a 84. Aplicando o princípio multiplicativo, nós vimos que, e também a ideia da balança, nós temos 84 objetos, por exemplo, de um lado, e 7 caixinhas desconhecidas do outro. Então, basta que a gente faça a divisão por 7, né, desses 84 dividindo por 7, dividir as 7 caixinhas que eu tô imaginando aqui com vocês, e se eu divido desse lado, eu tenho que dividir do outro. Então, o que vai acontecer com esse 7? Corta. Teremos, então, que x vai ser igual a 12, né? Você vai dividir aqui, olha, 84 dividido para 7, vai encontrar 12. Na letra B, nós temos 6x, o sextuplo de um número, mais 17 é igual a 101. Aplicando as propriedades que nós vimos, nós precisamos deixar essa letra x sozinha em um dos membros, porque se a gente colocar na igualdade esse valor desconhecido sozinho de um lado e tiver o valor correspondente, né, que torna a igualdade verdadeira do outro lado também, então a gente vai descobrir o valor dele. Então, qual é a ideia? Deixar ele sozinho. Para isso, a gente pode estar tirando 17 partes, né, 17 unidades aqui de um lado, e se eu tiro 17 unidades de um lado, eu preciso também tirar do outro. Então, desse 17, eu vou tirar 17 aqui, e vou tirar também 17 do outro lado. Fazendo os cálculos, perceba que se eu tiro 17 de unidades de um lado e 17 unidades do outro, aqui não fica nada, né? E 101 menos 17 é o mesmo que 84. Então, nós teremos 6x, né, igual a 84. Perceba que é como se a gente tivesse, segundo as nossas aulas, 84 pesos conhecidos de um lado e 6 caixinhas, né, de valor desconhecido do outro. Então, esse número 84 vai ser dividido para os 6 do primeiro membro. Então, se eu dividir 6 aqui, eu tenho que dividir 6 também do outro lado. Acontece que a gente tem que cortar, né? Porque 6 dividido para 6 vai ficar só 1. E 84 dividido para 6 é o mesmo que 14, né? Então, a letra B, a resposta é 14. Na letra C, de modo semelhante, nós temos na letra C 3x menos 5 igual a 40, tá? Então, vamos aplicar aqui a ideia, ó. Eu quero deixar esse x sozinho para que eu possa igualar do outro lado a um único número e saber qual é o valor dele. Então, esse menos 5 aqui, né? Perceba que a gente tá com menos 5, então, a gente vai, para cortar ele, acrescenta 5 de um lado. E se eu acrescentei 5 aqui, eu preciso acrescentar 5 do outro lado também. Então, isso fica 0 e 3x vai ser igual a 45. Perceba que eu tenho 45 valores, né? Unidades, objetos de valor desconhecido aqui, pode ser massa. E tenho 3 caixinhas de um lado que eu não sei. Então, basta eu pegar esse 45 e dividir para os 3 igualmente. Então, se eu dividir lá por 3, divide aqui por 3 também. E aí, eu vou ter que x tem que ser igual a 15. Fazendo o mesmo processo nesse último, né? Nós vamos aplicar as propriedades e vamos descobrir qual é o valor da raiz na letra D. Então, eu vou escrever aqui a letra D aqui embaixo, ó. A letra D é x sobre 2 mais 7 igual a 29. Então, a primeira parte tá tudo ok, né? A gente tem aqui, ó, 7 unidades e 29 unidades do outro, então, a gente pode tirar 7 de cada lado. Então, nós temos 7,5 mais 7. Retirando 7 de cada lado, fica 29 menos 7. Nessa primeira parte, fica x sobre 2. Esse aqui vai zerar, que eu tô tirando 7 de cada lado, e aqui só tinha 7, então, acabou. 29 menos 7 é 22.
E aí eu pergunto pra você, qual é o número que dividido por 2 é igual a 22? Que número é esse? Acho que todo mundo vai concordar que esse número é 44, certo? Então, é assim a ideia inicial de resolução de equação. Mais à frente, a gente vai verificar como resolver equações mais complexas. Então, por hoje é só.